Olá, minha amiga, meu amigo, bem-vindo e bem-vindo ao nosso estudo sobre processos cognitivos na alfabetização. Vamos verificar que é importante entendermos as construções espontâneas das crianças. Mas por que isso é importante enquanto processo cognitivo? Porque a escola ela tem como dever e obrigação, como proposta pedagógica, ensinar aquilo que não é espontâneo. O que não é espontâneo? A escrita não é espontânea. As ciências não são espontâneas no desenvolvimento da criança. O que é espontâneo? São suas memórias, as suas percepções e as suas imaginações. Através do ensino, a gente consegue fazer com que a percepção se torne mais ativa, a memória operacional e a imaginação mais sistemática. Esse é o segredo da educação do ensino escolar. Por isso que a alfabetização tem que levar em conta a produção da criança, algo que a pedagogia tradicional não levava em consideração. Como que faz isso? Pelas situações experimentais. Foi o que a Emília Ferreiro e a Ana Teberowski fizeram ao estudar as produções espontâneas das crianças, e durante esse estudo perceberam que aos 4 anos as crianças já possuem critérios para entender que uma marca gráfica possa ser ou não lida no seu contexto. Bom, qual é o primeiro critério? O primeiro critério que a criança utiliza é a distinção entre o figurativo e o não figurativo. Por exemplo, se a criança vai fazer um desenho, por exemplo, assim, de uma fruta, uma maçã, uma laranja, ou se ela vai fazer um desenho de um gato, então ela vai ter essa representação do figurativo, que é o mais próximo da realidade, e o não figurativo, que é o mais distante, ou seja, o icônico e o não icônico. Depois ela segue pelos critérios mínimos de caracteres, como já mencionamos. Muitos caracteres para animais ou objetos grandes e poucos caracteres para objetos ou seres vivos ou inanimados ou fantasiosos pequenos. Mas o que é importante em tudo isso é a gente não fixar na representação gráfica, mas entendermos que são construções das crianças. Algumas informações específicas que foram fruto de pesquisa. Na linguagem, em seu desenvolvimento, existem algumas concepções que não podem ser atribuídas à influência do meio. Por exemplo, a escrita não é influência do meio. A escrita não tem uma existência como objeto. A escrita tem que ser construída. Portanto, ela é imaterial. Quando a criança está conhecendo o mundo, ela tem um conhecimento através dos sentidos, processos psicológicos, através das percepções. As percepções memorizadas fazem com que a criança passe a relacionar essas memórias imaginando novos cenários. O sonho é um processo que acontece com a gente de mistura de memórias. Muitas vezes você se pega, não lembro daquele sonho, foi tão bom ou foi tão ruim, mas eu não me lembro mais daquele sonho. Quando a criança está na fase sensorial, sensório-motora, ela vai ter uma equivalência entre o objeto e a realidade. O objeto não é separado da realidade. Então, gato é o animal. Quando ela vai se desenvolvendo, esse gato já está categorizado na espécie dos felinos e na grande categoria do reino animal. É um processo de abstração. Conforme nós vamos crescendo, essa abstração vai se tornando mais recorrente e mais complexa, mais elaborada. Por isso que a escrita já representa
um processo de elaboração. Mas alguns conhecimentos da escrita, por exemplo, o sistema de escrita alfabética, a criança não vai descobrir sozinha, somente através do adulto da espécie, que no caso é o professor, é o pai, a mãe, é o responsável, que são os adultos representantes da espécie que têm obrigação de transmitir esse conhecimento acumulado historicamente, essas culturas, essas crenças. E também as crianças maiores exercem gradativamente esse papel para com as crianças menores, à medida também que elas vão se inserindo nas regras do jogo social. É muito importante essa observação. Uma criança bastante exposta à luz do sol, ela vai desenvolver a vitamina D. Assim também, fazendo uma analogia, a criança exposta a um meio letrado, um meio de interações com diversos gêneros textuais, ela estará mais envolvida, não mais apta de forma alguma, não é questão de aptidão, é questão de envolvimento como agente observador desse mundo letrado. Aí eu faço a seguinte comparação. Existe pessoa iletrada? Não, porque de alguma forma nós estamos imersos no mundo do letramento. Hoje, a grande maioria das pessoas teve já algum processo de interação com a escrita. Para pegar um ônibus, para trocar uma moeda, para calcular um troco, para poder ler uma placa de sinalização, para entender um sinal de trânsito. Então, não existe pessoa iletrada. O que existe é pessoa não alfabetizada. Mas a exposição a essas interações é que vão conformar a sua capacidade, a sua competência leitora, a sua competência comunicativa. São os adultos que dão às crianças a oportunidade, a possibilidade que essas crianças se tornem leitores. E, conforme essa interação, a criança vai se envolvendo mais com a escrita. Isso traz implicações pedagógicas. Vamos colocar uma pergunta. Se a compreensão da escrita começa antes do ensino, qual o papel, então, do professor para essa aprendizagem? Qual o papel da escola? Já demos um elemento. A escola é onde estão os adultos da espécie que estão encarregados de transmitir os conhecimentos da cultura de uma forma sistematizada para as crianças. Posso fazer isso em casa? Pode, mas não está autorizado. Por quê? Porque você não tem a formação específica para poder lecionar, para poder ensinar. É diferente. A escola é o centro do saber sistematizado. Eu posso procurar na internet, na rede mundial de computadores? Posso, mas isso não será algo sistemático. Deixa essas interações familiares e do entretenimento para essa finalidade cultural, sem esse rigor metódico que exige a educação escolar, o ensino escolar. O ensino escolar, melhor dizendo, a educação é um processo abrangente, ensino é processo específico. Transformar essa prática é difícil, por quê? Na escola está uma grande parcela de docentes e de equipes escolares que estão com a mentalidade lá na Idade Média, que acredita que a escrita é algo a ser ensinado de uma forma metódica, sem levar em conta a cultura ou as culturas infantis. A escola tem um grande papel em ajudar as crianças, especialmente aquelas filhas de pais semi-analfabetos ou analfabetos, ou analfabetos funcionais, para que eles possam aprender a aprender e a aprender. O professor é esse agente, como eu falei, o adulto da espécie, capaz e preparado para minimizar essa carência, adaptando seu ponto de vista ao da criança e não exercendo uma visão adultocêntrica.
que os docentes precisam estar atentos? Primeiro, se a escrita remete à linguagem, estaremos supervalorizando as capacidades da criança. Pode estar longe de ter descoberto sua natureza fonética. Portanto, se eu obrigo uma criança a aprender a desenhar letras sem a construção fonética, isso vai dar sérios problemas, sérias consequências na aprendizagem futura e na forma como ela entende também a língua e a leitura de mundo. Nós poderíamos menosprezar conhecimentos da criança e trabalhar na construção da escrita como cópia e sonorização. Também isso vai dar errado, por quê? Porque a criança vai se deparar com um texto e vai ler, mas não vai entender, que é a característica do analfabeto funcional. Terceiro, nós não podemos desvalorizar os esforços da criança para compreender as regras do sistema, tratando e menosprezando suas construções, tão ricas como rabisco ou desenho feio. Inclusive, tem que incentivar a criança a desenhar, a escrever do jeito dela, porque aí é que vai ter pessoas autorais, seres autorais, e não seres passivos, meros repetidores de verdades ditas por alguém que quer impor o seu ponto de vista e não construir conhecimento. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto. Quando eu passo, enquanto criança, a entender que o sistema de escrita da humanidade tem uma série de regras, estou me preparando para quê? Para entender a complexidade da sociedade contemporânea, da vida em sociedade, que é uma sociedade que tem suas regras. Lá, os nossos ancestrais, quando eles faziam transmissões orais de mitos, de fábulas, de contos, de histórias fantásticas, era para passar as regras da vida em comunidade. Percebe que nós temos que construir a autonomia. O que é construir autonomia? É construir formas para que esse estudante, esse educando, possa se inserir na compreensão do sistema de regras. Então, essa é uma questão aqui muito importante. Avaliar. Quando é educação infantil, a gente fala em observar e registrar, que é uma forma de avaliação, que não é uma avaliação por teste. Avaliar tendo em vista processos e intenções, e não aquilo que é certo ou errado do ponto de vista ortográfico. Porque a ortografia, eu sempre digo, ortografia existe o corretor ortográfico automático da inteligência artificial. Todos nós recorremos ao dicionário para corrigir, precisamos de revisores de texto. Não é essa a questão. A ortografia, a criança aprender as exceções é somente com a prática de leitura. Portanto, não existe certo e errado numa escrita da criança nessa fase. ênfase na produção do traçado. Então, a criança aprender a desenhar reduz a escrita a um objeto exterior à criança. Um objeto gráfico sem sentido de compreensão mais profunda. Os problemas que a criança enfrenta na sua evolução não podem ser classificados como simples ou complexos. Tudo é complexo. Os problemas que ela se defronta é que ela tem que resolver com a ajuda do adulto até que ela consiga fazer sozinha, que é a independência, e até que ela consiga decidir o que ela tem que fazer, que é a autonomia. E por fim, se a gente se dirige à criança que compartilha os nossos conhecimentos, deixaremos de lado, em grande parte, a população infantil estacionada em níveis anteriores, condenando-as ao fracasso. Portanto, se na escola a gente privilegia um certo grupo de estudantes que desempenha melhor e nós deixamos o restante para trás, nós estamos contribuindo para a exclusão escolar. Não é que nós defendemos a inclusão escolar? Seria cair em contradição nós deixarmos de lado essas crianças por causa de preconceitos. Bom, quais são os processos de aquisição no contexto escolar? A escola tem um contexto específico do ensino escolar. Bom, nós entendemos normalmente a aprendizagem da leitura escrita como assunto da escola, do ensino, que exigiria um controle sistemático.
Mas nós já entendemos que os seres humanos têm elementos espontâneos e elementos sistemáticos. E que a escola é o local do ensino sistemático. Por isso que nós temos grande dificuldade de entender que escrita e leitura acontecem antes de ir para a escola. As crianças ignoram o controle social e desde que nasce já está lá, elaborando. A criança está gesticulando, ela está balbuciando, ela está construindo uma representação do mundo. Lembra, sistema de escrita é um sistema de representação. Não importa se é um sistema sistemático ou um sistema espontâneo, mas a criança está elaborando. E como que ela constrói? Ela não apenas reúne informações, ela processa e transforma isso em conhecimento. Isso implica em construir um conceito para interpretar dados prévios e novos dados. É uma interpretação da realidade para poder dar sentido. E assim vai criando conhecimento. Através de esquemas conceituais, nós conseguimos acessar novos conhecimentos. Entender propriedades que não são observáveis de um determinado objeto. Por exemplo, a criança toma água, ela brinca com a água, mas ela não conhece as propriedades da água. Ela só vai entender essas propriedades a partir da experimentação da água que ferve e da água que congela. Ela não conhece o processo de germinação. Ela só vai começar a compreender quando ela experimentar por si, com mão na massa, o processo de germinação do feijãozinho, que é uma experiência que eu creio que todos nós passamos por ela. E a partir daí é que ela vai construir novos objetos observáveis a partir da capacidade de antecipação, tem a ver com a memória, com a percepção, com a imaginação, ou daquilo que ela verificou em loco a partir da experimentação. Então esse é o processo cognitivo. O propósito de controlar essa aprendizagem supõe que os procedimentos sigam alguns passos na progressão da aprendizagem. E o Piaget é o psicólogo construtivista, liberal, que nos orientou a entender a importância do desenvolvimento cognitivo. E com isso, qual é a grande contribuição do Piaget para nós? Eliminar ou reduzir a interferência da nossa mente adultocêntrica. O que é adultocêntrica? É aquele que olha a criança de cima para baixo e não na relação horizontal. Existe sim uma relação vertical entre adulto e criança. Porque, como eu já disse, o adulto é o representante da espécie encarregado de transmitir conhecimento. Mas, para estabelecer essa construção, precisamos construir relações horizontais, no mesmo nível. Por isso, é preciso abandonar o adultocentrismo. Mas como que Emília Ferreiro e Anna Teberoski chegaram a essas conclusões? Por meio da análise de dados qualitativos para mostrar que as crianças não são esses seres passivos no processo educacional. Por isso fizeram, Teberoski em especial, um projeto na diretoria de educação do Ministério da Educação do México, dos anos 80 e 82. Qual era o objetivo desse projeto? Conhecer o processo de aprendizagem das crianças, como as crianças que fracassam. Saber se as crianças no primeiro grau, no nível pré-alfabético, seguiriam com a mesma progressão das outras crianças que não frequentavam a escola. Então tinha um grupo que tinha feito a pré-escola e outro que não tinha feito. Em detrimento do método. Ou seja, independente do método, as crianças eram observadas. Quem era o público-alvo? Crianças repetentes ou evadidas de 3 cidades. México, do centro da cidade, Monterrey, norte e Mérida, no sul. Ou seja, o centro do México, o norte do México e o sul do México. Foram 71 escolas com um índice maior de fracassos e 159 classes de primeira série que entravam pela primeira vez na escola.
Foram investigadas 959 crianças, que eram entrevistadas a cada 2 meses e meio, finalizando o trabalho com 886 dessas crianças. Então, teve uma queda muito pequena aí na amostra. Como é que elas fizeram a testagem dessa amostra? Com 4 palavras dentro de um campo semântico. Nomes de animais ou alimentos. Por isso, nas imagens que eu apresentei para você, tem lá lista de animais, ingredientes de receita, com variação de sílabas, de 1 a 4 sílabas. Tá? Sílabas como unidade silábica e não como unidade fonética. Bom, 80% das crianças começaram o ano pré-silábicas, 13 alfabético e 11 não terminaram a testagem. Os totais finais foram 862 crianças e 3.448 entrevistas. Olha que bacana. Foi uma pesquisa em grande profundidade. A partir disso, qual foi o resultado observado em termos de padrões evolutivos? Porque a pergunta qual era? Se as crianças que entraram no primeiro ano, partindo da pré-escola, ou partindo da primeira vez da entrada numa escola, se tinham níveis diferentes de aproveitamento ou de padrão quanto às características da alfabetização. Quais foram os resultados? 33% passam de um nível de conceitualização para o outro sem omitir passo nenhum. Ou seja, vão seguindo as 4 etapas ali do processo de alfabetização. Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. 38% seguiram passos semelhantes, porém omitindo o nível silábico alfabético. Passaram direto, vamos dizer assim. Ou seja, houve um equilíbrio, 33 e 38. 13 não tiveram nenhuma progressão e nenhuma permaneceu no silábico alfabético. Ou seja, todos passaram para o alfabético. 25 crianças que já eram silábico alfabéticas não tiveram nenhum problema. E 16% passaram do pré-silábico alfabético, ou seja, né, pularam a etapa do silábico alfabético, cumprindo a expectativa da escola de alfabetização. E 71%, uma grande maioria, passou por outros tipos de escrita não sequenciais. 52% passaram pelo silábico, em que medida algumas pularam o silábico alfabético, mas uma grande maioria passou pelo silábico. E 87% ingressaram no nível silábico e chegaram ao alfabético. Bom, o que esse estudo vai mostrar? Olhando mais alguns dados. Que aquelas crianças que ingressaram no pré-silábico não chegaram ao alfabético na mesma proporção. Olha só, aquelas que foram no pré-silábico tiveram uma divergência ali da sua evolução do padrão. 55% chegaram, sim, ao alfabético, 14% ao silábico alfabético, 15% apenas ao silábico e 14% ficaram sem compreender nenhuma relação entre a pauta sonora nas emissões, que é um nível pelo menos silábico alfabético. Conclusão, que só crianças do nível silábico ou silábico alfabético estariam maduras para ingressar no primeiro grau. Ou seja, se a gente fosse usar essa mesma proporção, 80% das crianças não ingressariam no primeiro grau. Ou seja, mais quase a totalidade, 20% apenas, passariam por esse filtro. E é por isso que essas crianças fora da escola são as que mais precisam da escolarização. Por essa questão da aptidão, as crianças estariam excluídas da escola. Essa é a grande conclusão. Por isso que o problema da alfabetização não é de método, mas sim de compreensão do processo da criança, de compreensão do objeto alfabetização, ou seja, a tríade, que é professor, aluno e objeto alfabetização, que é complexo. Indo para o nosso final, deve-se ou não
ensinar a ler e escrever na pré-escola? Essa pergunta é mal colocada. Por quê? Porque se nós temos uma compreensão diferente da leitura escrita, essa pergunta não se coloca. E por causa dessa pergunta, muitas obras foram escritas para uma pergunta falsa, tipo uma fake news, usando a linguagem de hoje. O problema, se a criança tem que aprender ou não a ler e escrever na pré-escola, é uma visão adultocêntrica. Por quê? Somos nós adultos que decidimos quando que ela está apta a se alfabetizar. Isso é uma grande inverdade, porque a criança, desde que nasce, já está se relacionando com a leitura escrita. Como diz o Paulo Freire, nos inspirando aqui, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Qual é a função, então, da pré-escola? Fazer com que aquelas crianças que nunca tiveram acesso com a convivência com a escrita possam usufruir dessa convivência. E, dizendo mais a fundo, conviver com os gêneros textuais não como um programa escolar, mas sim como um programa de vida. Por isso, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que é a nossa referência aqui para esse estudo, diz e recomenda que nós temos que ter imaginação pedagógica para propiciar ricas e variadas formas de interagir com a linguagem escrita. Para quê? Para formar psicologicamente, para compreendermos nós, docentes, as perguntas e inquietações que a criança coloca. E entender que essa aprendizagem da linguagem escrita é muito mais que aprender um código, e sim construir sistema de representação. Outro dado que não vem dessa obra, dessas autoras, mas do estudo feito no Brasil, mostrando que, independentemente da classe social, quando a criança é exposta a estímulos de leitura do ambiente letrado, ela consegue aprender independentemente da renda da família. Exposta ao ambiente letrado, ela vai ter melhor evolução. Por isso, olhando a sala de aula como ela é hoje, dentro de uma pré-escola, por exemplo, com crianças de 4 a 6 anos, no caso do Brasil agora 4 a 5, 3 a 5, é possível fazer vários projetos pedagógicos, também apresentando esse projeto a partir do universo da criança, ou seja, do interesse e necessidade desses educandos e também com a professora sujeito ativo, propiciando novas descobertas, criando conflitos cognitivos e também conflitos afetivos. Por isso, esse estudo é não só para nós professores, mas também todos aqueles estudantes que querem entender melhor a alfabetização, registrando os processos, observando e registrando. Também exercendo a escrita nos diários de classe, porque quando a criança percebe que nós estamos registrando o desenvolvimento dela, ela se interessa pela escrita também. Nós somos adultos da espécie, responsáveis para propiciar a melhor experiência para esses educandos e educandas, fazendo belos relatórios de avaliação, de estágios, de residência pedagógica e outras iniciativas que permitam que a gente venha a modificar, a fazer essa revolução conceitual na escrita e na alfabetização, para que nós tenhamos cada vez mais qualidade social para os nossos educandos e seus projetos cognitivos sejam cada vez mais variados, aprofundados e significativos. Então, com isso, nós encerramos esse estudo e desejo a você que tenha aproveitado ao máximo essas nossas formulações e reflexões e que isso se traduza em práticas cada vez mais críticas e reflexivas em suas atividades docentes. Um grande abraço e até uma próxima.